E aí, pessoal, então eu quero apresentar para vocês algumas características ambientais de dois municípios aqui do estado de Santa Catarina, né? São os municípios de Garopaba e Imbituba. Aqui eu tenho os limites deles. Essas características que eu quero apresentar são características ligadas à geografia, então falar um pouco do relevo, ocupação desse espaço e algumas características geoambientais. Inicialmente eu quero lembrar que esse lugar aqui ele tem muito destaque, né, na história também, através da sua forma, através da sua geomorfologia, a ponto de justificar o nome, pelo menos o nome da primeira cidade, né, que é reconhecida aqui nesse espaço, que seria Garopaba. Garopaba recebe esse nome, né, de Garopaba, porque dá referência ao Eupaba ou Paba, que significa enseadas de barcos, né? Quem diz isso é o Padre Bessing, ele escreve isso no seu livro sobre a história de Garopaba. E essa informação ela é encontrada numa carta, né, uma carta náutica de 1523. Vou mostrar aqui para você. Aqui então eu tenho um mapa de Turim. Ele é um mapa produzido por Giovanni Vespucci, né, sobrinho de Américo Vespucci. Em 1523 ele vai representar a costa aqui da América. Então a gente tem aqui, ó, pau-brasil, né? Não tem ainda o nome do Brasil, mas uma das nomenclaturas que é lembradas até hoje é essa posição aqui, que seria ele a Nossa Senhora do Desterro, né? E aqui embaixo Ielpaba. Então daí que vem esse nome que remete a essa geomorfologia, né, do território aqui em Garopaba. Outra característica interessante é que há uma pintura, né, uma aquarela produzida em 1828 por Jean Baptiste Debré, e ele reproduz a costa, a geomorfologia com as suas ilhas, né, com aqui a Ilha do Coral, Moleques do Sul, as Três Irmãs, aqui o sul de Florianópolis, Siriú, provavelmente aqui é o ilhote do Siriú, Praia do Siriú, e as dunas aqui da Praia de Garopaba. A própria pintura recebe o nome de Vila Nova, que seria o nome dado a Imbituba, mas esse território aqui, pela sua representação geomorfológica, é um município de Garopaba. Então eu faço a representação histórica só para mostrar que tem um contexto ligado ao passado que dá bastante valor a esse território. Agora eu vou voltar aqui para o Google Earth só para a gente poder ver um pouco dessas geoformas, né? Quais são as principais características do relevo aqui da região? Eu vou até botar um pouco mais de exagero aqui para vocês verem. A gente tem aqui na região entre o município de Garopaba e o município de Imbituba algumas elevações mais concentradas aqui na região de Garopaba do que de Imbituba, né? Essas áreas mais elevadas elas são formadas por rochas cristalinas, então na maioria dos casos aqui é granito. E esse granito ele tem aproximadamente 600 milhões de anos, então são rochas muito antigas. Mas nas planícies, nas áreas mais baixas, a gente tem uma cobertura de depósito recente, né? Um depósito que tanto que foi ocorrido pelo avanço e recuo do mar nos últimos milhares de anos, né? E que vai formar algumas formações interessantes para o território. São as dunas, como aqui as dunas do Siriú, aqui a gente tem as dunas do Ouvidor, e depois em Imbituba, né? A gente vai ter as dunas aqui da Ribanceira, e indo mais ao sul ainda, em direção a Itaperubá, aqui as dunas de Itaperubá. Bom, essas formações com as lagoas, as dunas e essas elevações são um patrimônio, até patrimônio geomorfológico da região. Inclusive, Aziz Absaber, que é um grande geógrafo brasileiro, ele até chega a criar uma citação para falar sobre a área. Vou ler aqui o que ele fala para vocês. Região de praias sincopadas, entre esporões de maciços costeiros, que foram paleoilhas. Pequenas lagoas, no reverso dos maciços costeiros, grande possibilidade para um ecoturismo interno, se bem região de praias sincopadas, entre esporões de maciços costeiros que foram paleoilhas. Pequenas lagoas no reverso dos maciços costeiros. Então, o que ele quer dizer? Que as praias, elas têm essas subidas e descidas aqui, na verdade são as enseadas, né? As entradas e saídas das praias, com os promontórios, que são esses maciços que ele fala ali, né? São os maciços costeiros aí. Isso dá essa sincopatia da região, subidas e descidas aqui na sua forma. O que não é comum, né, no sul, por exemplo, nas praias mais ao sul. Outra característica que ele também cita é que atrás desses maciços, então, tem sistemas lagunares.
com feixes de restingas, né, e dunas, uma vegetação rasteira também, né, que é a vegetação que vai estar presente aqui na restinga. Essas características tornam esse cenário aqui, para a ocupação humana, algo de bastante restrição. Por quê? Porque a água que cobre essa superfície, ela não vem por rios, embora a gente veja algumas drenagens. Essa água que vai vir para cá é uma água que vai acumular no lençol freático e também vai estar aflorando nos seus sistemas de lagoas. Então, tanto lagoas que tem aqui em Bituba, como a Lagoa de Garopaba, como aqui a Lagoa da Ibiraquera. E toda essa característica vai acabar criando um sistema complexo de biodiversidade e que precisa ser levado em consideração na hora de trabalhar, né, em conjunto com a dinâmica do oceano. Além dessa informação que a gente pode perceber aqui através do Google Earth, eu quero mostrar alguns outros mapas para vocês. Vou mostrar um mapa geológico e também uma carta topográfica, até para apresentar um pouco das toponímias desses dois municípios. Dentro do mapa geológico de Santa Catarina, a gente encontra aqui, ó, esse aqui seria o município de Garopaba e esse aqui o município de Imbituba. Nesse mapeamento geológico, a gente pode ver que esses maciços, essas áreas que são os morros, eu vou clicar num aqui para mostrar para vocês, são formações geológicas, né, do período criogeniano, e tem entre 541 a 650 milhões de anos de idade. Então é muito antigo esse período nessa formação. Já a base da planície, as áreas mais baixas, tons amarelos, eu vou clicar aqui para vocês, são formadas dentro do período mais recente, na época mais recente agora da nossa formação geológica, é o Holoceno. Então tem menos de 10 mil anos, algumas podem chegar um pouco mais do que isso, 30 mil anos, mas são depósitos bem recentes. Isso faz com que a paisagem também seja bem visível isso, né? O campo de duna e essa formação de planície, onde vai estar essa presença de lagoas. Essa informação também eu quero encaixar aqui com vocês, mostrando um pouco uma carta topográfica da região. Essa aqui é um conjunto de cartas topográficas, essa imagem. Essa aqui é a carta topográfica de Garopaba, né, que abrange também Imbituba. São fragmentos de cartas topográficas, né? E dentro dessas formações a gente pode apresentar algumas toponímias. Por exemplo, ao sul de Imbituba a gente tem a Ponta de Itapirubá, que é uma formação rochosa bem curiosa, né? Depois a gente tem aqui os sistemas de dunas da praia de Itapirubá. Seguindo ao norte, então, a gente vai ter a Praia da Vila, né? Praia da Vila Nova, que vai chegar até o porto, onde tem um promontório também, e a oeste também é uma elevação. Hoje essa elevação aqui é chamada Morro das Antenas, né? Mas na época recebia provavelmente outro nome, Morro do Mirim, como está aqui na carta, ou até outro nome. Indo mais ao norte, vai passar pela Ribanceira, com suas praias e seus promontórios, né? Junto com a Praia d'Água, Praia de Muita Água. Reduzir um pouco o zoom para ir mais rápido aqui. Aí, seguindo ao norte de Imbituba, a gente tem aqui a Lagoa da Ibiraquera, né, e sua mais famosa praia, a Praia do Porto Novo, que hoje é chamada de Praia do Rosa, a Ilha do Batuta. Daí, mais ao norte ainda, a gente chega em Garopaba, onde a gente vai ter a Lagoa de Garopaba, com as suas enseadas e suas praias, né. Alguns costões também foram nomeados nessa carta topográfica, isso ajuda muito a entender, mas o que eu acho interessante perceber é que tem bastante curva de nível aqui, isso mostra essa característica de relevo elevado que tem no município de Garopaba. Já em Bituba, o ponto mais elevado, ele não está no Morro das Antenas, ele vai estar aqui na divisa com o município de Paulo Lopes, nessa região aqui hoje que é a Penha de Imbituba. E em Garopaba, o ponto mais alto ele vai estar aqui no Morro de Dentro, chegando a 516 metros de altura, enquanto que o Morro de Fora ele passa um pouco mais de 300 metros no ponto da Pedra Branca e na sua maior elevação 369 metros. Aí o norte de Garopaba também vai ser formado por um promontório e no finalzinho a gente tem a ponta de um promontório bem pequeno que é o Morro da Faísca. Essas características agora eu quero mostrar para vocês através de um mapa que foi definido para fazer o mapa de uso do solo, né, com as principais características da paisagem. Então eu vou abrir aqui um PDF para mostrar isso para vocês. Esse aqui é uma página de uma pesquisa de doutorado, da qual eu sou o autor, e aqui eu tenho uma formação para mostrar para vocês mais ou menos como são as principais características ambientais desse território. Em vermelho é o que a gente considera como ocupação humana, que vai ser a parte urbanizada, né, do município de Garopaba. O verde são as florestas, né? Então a gente pode ver que mais da metade do município tem uma cobertura de floresta, 54,5%, 21,9% é urbano, então seria a segunda característica de maior ocupação do município. Então
Antes da floresta, logo após a floresta, a gente acaba tendo bastante espaço urbanizado. Aí depois a gente vai ter alguma paisagem um pouco com alguns campos, né, 10%. Vegetação arbustiva, que é a vegetação de restinga, onde se encontra o butiá, a gente vai ter 6,5%. Lavouras, né, agricultura, no município de Garopaba vai ser só 3,8%. E área de banhado e inundada, aquela área que cresce vegetação, mas frequentemente se apresenta inundada, é 1,8%. E dunas, 1,5%. Isso vai dar essa formação de ocupação do território dentro de Garopaba. Agora, já a paisagem de Imbituba, as unidades que vão ocupar nesse espaço do solo, o principal elemento que ocupa o território de Imbituba, tirando a água, é o urbano. Imbituba tem quase 30% do seu território urbanizado. Depois, em segundo lugar, vem a floresta, com 25,7%. Daí, terceiro, a gente vai ter com quase 20% do município é o uso agrícola, né, pelos arrozais que a gente tem aqui. Depois, vegetação arbustiva é um valor elevado, tem bastante área de restinga, né, em Imbituba, 13,6% do município, 7,4% é campos e 3,5% são dunas. Então, um percentual diferenciado do que há em Garopaba. E vegetação inundada também é bem pouquinho, 0,3%. Né? Essas então são as principais características, né, ambientais no município de Garopaba e de Imbituba. Espero ter colaborado aí com uma breve explanação e vou indicar um endereço para vocês nesse vídeo onde vocês podem ver essas informações que foram apresentadas. Valeu!